Esta já é a segunda mensagem dentro deste período de preparação para o Natal, conhecido como o Advento. No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Oremos. Nosso Deus e Pai, agora nos aquietamos, paramos de lutar com as ideias e afazeres e preocupações, os eventos do dia a dia, drama que nos cerca, para nos aquietar. Para este fim, pedimos a ajuda do Espírito Santo, para aquietar os nossos corações, como Maria, que sentou aos teus pés do Mestre, para ouvir as suas palavras. Essas palavras que, como disseram os discípulos, são as palavras da vida, são a verdade, são palavras que animam, que iluminam, que corrigem, que edificam, que repreendem também, mas que consolam, instruindo-nos nos caminhos da justiça, ajudando-nos a perseverar em meio a este mundo tenebroso de trevas e violência, de corrupção e maldade, para que nós sejamos sal da terra, para que nós sejamos luz do mundo, para nós não escondermos esta luz, mas deixarmos esta luz brilhar entre os homens ao sairmos daqui, pois sabemos que não é aqui que vivemos a vida cristã, aqui aprendemos, mas é a partir do momento que saímos daqui que a vida cristã é posta em prática. Pai amado, guia os nossos passos, esquadrinha os nossos pensamentos, limpa os nossos corações. Eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Nós estaremos ainda tecendo comentários sobre o evento natalino antes de terminar esta série. Certamente no último domingo, porque será o último domingo antes do Natal, e como nós não teremos um domingo de Natal, exceto o culto, a cerimônia das velas, que será domingo à noite, onde haverá uma proclamação, digamos, mais explícita do Evangelho. E aqui eu quero tirar um momento para encorajar você a trazer pessoas que não conhecem a Deus, porque é talvez o momento evangelístico mais oportuno do ano inteiro. Quantas pessoas não chegaram a Cristo por causa deste encontro, o culto das velas de Natal? É fantástico, né?
Quase todos aqui já tiveram a experiência do culto das velas, né? E estaremos falando, inclusive, sobre coisas que, aliás, os pastores nós estaremos falando sobre a luz de Cristo. Mas não há alvo mais sublime, assunto mais relevante, estudo mais proveitoso, ou objeto de contemplação mais exaltado do que a pessoa de Jesus Cristo. E eu estou dedicando essas primeiras semanas, certamente as primeiras 3, a olharmos o Cristo cósmico, o Cristo que antecede o Natal, aquele que veio, porque o dia do Natal não marca o nascimento de Jesus Cristo, mas sim a vinda. É um nascimento, mas é um nascimento diferente de todos os demais. Nunca houve antes, nem tampouco depois, desde então, outro nascimento igual. Porque quando nós nascemos, a nossa vida se inicia. A nossa vida pode ser marcada a partir do dia do nosso nascimento. Não foi o caso em Belém há 2000 anos atrás. Aquele neném nos braços de Maria já vinha desde a eternidade, desde o início do início, antes do início. E nós sabemos que conhecer Cristo Jesus é a vida eterna. É isso que Jesus falou em João 17, ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus e a seu Filho, Jesus Cristo. Quanto mais nós o conhecermos, mais sublime nós vamos perceber que Ele é maior. Eu estava vendo um filme ontem à tarde de ficção científica e por acaso mostrou assim galáxias e galáxias e eram fotos tiradas de NASA e eu não tinha nada a ver com essa história, é um filme de ficção científica, eu gosto de ficção científica. Mas de repente, como mostrou tudo assim, eu parei e eu disse: peraí, Jesus criou tudo isso, Deus criou tudo isso, com a sua palavra, com o verbo. E eu não sei, eu espero, eu acho que o que está acontecendo comigo é que este advento está aguçando a minha consciência de Cristo em tudo, ao ponto de eu não conseguir assistir uma ficção científica sem ser remetido ao fato de que, peraí, essas galáxias, ou seja, Cristo está lá. E o bom de nós voltarmos sempre a isso é que nós acabamos cultivando uma consciência de Deus em tudo, em todos os momentos. E desde o início, então quando eu vi, eu disse: foi isso que Jesus criou, foi isso que Deus criou. E tudo isso para Deus foi assim, fruto de uma palavra. E eu mais uma vez fiquei maravilhado e por um instante, um pouquinho temeroso do quanto Deus é grande. Quando perguntamos a uma criancinha: quão grande é Deus? A criancinha fica assim, né? Porque só tem os bracinhos para mostrar. Mas quando a gente cresce, na medida que nosso conhecimento cresce, na medida que a nossa imaginação é alimentada pela realidade, imaginamos o quanto Deus é, mas já no ano seguinte, a nossa imaginação vê o quão pequeno Ele era na nossa imaginação outrora e quão grande Ele, e quando maior ainda Ele é. Como disse, semana passada estava contando sobre as crônicas de Nárnia, e a Lucy, uma das crianças, que voltou a Nárnia depois de ficar crescida, quando ela viu o leão Aslan, que é o símbolo de Cristo na literatura de C.S. Lewis, mesmo ela estando maior, ela disse: Aslan é maior do que eu lembrava. E ele disse: Lucy,
Quanto mais maior, quanto mais velha você for, maior você irá me perceber, maior eu serei para você, porque quando a gente é pequeno, a gente não percebe as coisas, a gente não percebe o tamanho do mundo, a grandeza das coisas ao nosso redor, certamente de Deus. E quanto mais eu ando com Cristo, e hoje eu, com meus 60 anos, já tendo 53 anos de conversão a Cristo, eu posso dizer que eu nunca fiquei tão estarrecido com a grandeza de Deus quanto eu estou ficando esse ano. Ele é maior do que eu imaginava. Ele é maior do que você pode sequer imaginar. E esse é o nosso propósito, ao voltarmos a celebrar o Natal, esses ritmos, esta cadência anual, este ato de submeter o calendário à vida de Cristo, aos eventos da vida de Cristo, nós estamos reaprendendo e crescendo na nossa percepção de quem Ele é, de quão grande Ele é, de quão maravilhoso Ele é, de quão misericordioso Ele é. Então, na semana passada falamos sobre a primeira parte, só lembrando os primeiros 3 versículos. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. E como eu falei, o Evangelho de João é extraordinário, porque enquanto Mateus fala sobre Jesus como o Rei vindouro, Marcos sobre o servo sofredor e Lucas como Jesus, o Filho do Homem, falando da sua humanidade, João nos leva para uma dimensão de Jesus que antecede a narrativa, antecede os 30 e poucos anos, 33 anos que ele viveu entre nós, que fala, mostra-nos o que está por trás de tudo isto. E ele começa usando palavras que nos remetem de volta ao próprio início da Bíblia, da própria criação. No princípio, Deus. No princípio, Deus já estava sendo, já existia eternamente. E então eu falei semana passada sobre o Logos, este termo grego sofisticado. E pensamos assim nos discípulos como pescadores, meros pescadores, homens simples. Foram homens simples. Pedro era um homem simples, um homem bruto. Talvez o mais educado entre eles foi o Mateus. Mateus foi um coletor de impostos, que ele tinha que ter uma boa escolaridade para ocupar esse cargo no Império Romano. Mas o João nos surpreende. João nos surpreende. Não se fala muito sobre ele, sobre quem ele foi. Ele está lá presente nas narrativas. Mas quando a gente abre o seu livro, a sofisticação filosófica de João é algo extraordinário. E João, então, nos leva a entender que o princípio que governa o mundo, o Logos, a lei do universo. Logos para os gregos era como se fosse a força da gravidade, era algo que explicava as coisas, explicava como o mundo era ordenado. E nós sabemos que o Logos, aquele que criou o mundo, viveu em relacionamento eterno com Deus, perante Deus, e era Deus. Que o Deus Pai agiu em parceria e por intermédio do seu Filho. E nós não pensamos muito em Jesus como Criador do mundo. Não pensamos no Pai como Criador e Jesus como o Nazareno que andou entre nós. Mas João diz, não, ele andou entre nós, sim, mas vimos a glória do Pai nele, sem dúvida, mas lembre-se, esse que andou entre nós também era Deus. E ele foi o meio pelo qual
Deus criou todas as coisas. E isto é repetido por outras cartas, é repetido em Hebreus, é repetido por Paulo em Colossenses. Só lembrando, Paulo em Colossenses, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, ele é literalmente quem sustenta tudo. Nós frequentemente pensamos em Deus como se ele estivesse lá fora, e nós aqui no mundo que ele criou, que funciona, como se Deus tivesse criado a terra, dado corda e tenha ido embora. Mas não é assim. Deus não criou o mundo e depois se ausentou do mundo. Deus está aqui. Deus está aqui entre nós. E mais, tudo que existe, tudo que somos, existe porque Ele sustenta a nossa existência. Nós somos como lâmpadas. Essas lâmpadas não brilham por conta própria. Brilham, iluminam, por quê? Porque recebem de uma fonte a sua luz. Sem essa fonte, elas apagam. Nós também somos uma lâmpada, por assim dizer. Não uma luz, mas nossa existência só continua porque há uma fonte que não só nos criou, mas que literalmente sustenta a nossa existência. Estonteantes, eu não me canso de repetir isso vez após vez. Eu não sei quantas vezes já ensinei isso, não sei quantas vezes já preguei isso, mas é uma consciência a qual nós jamais podemos esquecer. Bom, voltemos ao texto de João. João 1, versículos 1 a 5. No princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E agora? Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Vamos tentar desembrulhar esses últimos 2 versículos desta pequena passagem. Vamos tentar desembrulhar para entender o que eles estão nos dizendo. O que esse versículo está nos dizendo ao afirmar que nele estava a vida, que esta vida era a luz dos homens e que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A nossa vida nos é dada. Nós não temos vida em nós mesmos, ou seja, nós não somos autônomos no que diz respeito à nossa vida. Nossa vida começou, foi criada, e nossa vida também não está sob o nosso controle. Nossa vida pode ser tirada. Nós estamos apenas a alguns batidos cardíacos da morte, um sopro a menos, alguns sopros a menos, e esta vida se apaga. A vida é muito frágil. Nos esquecemos disso quando somos jovens. Aliás, nem acreditamos nisso quando somos jovens. Nós fazemos cada loucura. Meu Deus do céu, eu já fiz cada loucura. Quando eu era garoto, eu me lembro que... Eu não quero contar minhas loucuras de garoto, mas... Eu me lembro de uma coisa que eu fiz. Eu estava com mais 3 colegas e a gente estava estudando na faculdade e nós queríamos chegar em casa para o fim de semana chamado Thanksgiving, Dia de Ação de Graças, que acabou de acontecer. E morávamos literalmente a 24 horas de carro
de onde eu estudava. Mas nós tínhamos decidido sair na quarta-feira, ir para casa e voltar domingo à noite. Ou seja, nós íamos dirigir 24 horas para passar 2 dias em casa e depois pegar o carro e 24 horas de novo. Mas isso exigia de nós dirigir à noite e em alta velocidade, porque nós não queríamos levar 24 horas para chegar em casa. Nós tínhamos assim um propósito de chegar em apenas 18 horas. Para você chegar em 18 horas numa viagem que levaria 24 horas, você teria que transgredir muitas leis, e nós transgredimos todas elas. À meia-noite, às 2 da manhã, nós voamos baixo. O carro, que eu não sei da integridade do carro, nós tomamos emprestado o carro de um dos colegas, e nós voamos. Nós ignoramos o fato de que haveria pardais, não sabíamos que haveria pardais, se haveria pardais, mas estávamos assim alucinados para chegar em casa. E se eu estou vivo hoje é pela graça de Deus, eu te garanto. E não foi a única loucura que eu fiz quando jovem, mas são essas coisas que jovens fazem, de pegar uma moto e andar a 100, 150 por hora, achando que não, o que pode me acontecer? Você pode morrer, é isso que você pode fazer, você pode morrer. Mas quando a gente é jovem, a gente se sente forte, a gente se sente com saúde. Agora que eu tenho 60 anos, eu tenho juízo. Eu me lembro que um jovem teólogo chegou para mim outro dia para pedir um conselho e disse: bispo, eu estou pensando em uma mudança de vida. Eu disse para ele: quantos anos você tem? Ele disse: eu tenho 39. Ele disse: bom, você tem quase idade suficiente para ter juízo. E ele me olhou assim, ele disse: agora que você vai começar a sentir a sua mortalidade. Nós somos mortais, mas quando se fala de Jesus é diferente. Jesus tinha vida, tem vida em si mesmo, ou seja, sua vida não veio de outra fonte, a sua vida nunca teve início e, portanto, nunca poderá ter fim. É impossível que a vida de Cristo acabe, porque a vida estava nele. O termo teológico para isso é a aceidade. Jesus é acei, ou seja, ele tem vida, ele é a própria fonte da sua vida. Ninguém deu vida a ele, ninguém deu a luz a Jesus. Ele tem vida em si. E eu digo mais: ninguém pode lhe tirar a vida. A vida de Cristo e a vida em Cristo é imortal. E quem tem Cristo tem vida. Uma vida que ninguém pode tirar. Esta vida ninguém pode tirar. Essa vida física que eu recebi, que começou há 60 anos atrás, esta vida vai acabar. Mas a vida em Cristo não é temporária, é vida eterna. E esta vida ninguém me tira. Quem está em Cristo, saiba que ninguém pode lhe tirar da sua mão. Ninguém pode tirar a sua vida espiritual. Ninguém pode apagar a lâmpada do Senhor que está viva no seu coração. Ninguém pode tirar isso de nós. Tanto que as Escrituras dizem: não tema quem pode tirar a sua vida terrena. Tema aquele que pode tirar a eterna, mas não essa vida. E quantos milhares e milhares e milhares de cristãos enfrentaram a morte alegremente, o martírio alegremente, pois sabiam que a sua verdadeira vida jamais poderia ser tirada. Quantas pessoas agora em nossos tempos que estão sendo perseguidos, quantas pessoas que perderam a sua vida às mãos do Estado Islâmico, essas pessoas tinham a certeza que a sua vida não poderia lhe ser tirada. Não poderia.
Só essa vida terrena, mas essa vida terrena é por pouco tempo. A vida em Deus é eterna. Agora o texto diz que a vida em si, a vida estava nele, já estica bastante a minha imaginação. Como assim? E não há como explicar como assim. A eternidade para frente, ou seja, algo que nunca vai acabar, eu até posso imaginar. Mas alguém que nunca teve início, isso já foge completamente da minha capacidade de imaginar. Mas diz algo igualmente surpreendente, que a vida de Cristo é a luz dos homens. Deus é luz de uma maneira que foge também às regras físicas e científicas deste mundo. Quando nós pensamos em luz, pensamos em algo que apenas ilumina. Sem luz, não vemos onde estamos pisando. Sem luz, ficamos desorientados. Mas a luz de Deus é diferente. Deixa eu mostrar um exemplo. Em Êxodo capítulo 33, a presença de Deus se manifestou sobre o monte Sinai. E ele chamou Moisés para receber dele as tábuas da lei. Os outros não podiam subir. Os chefes das tribos tinham que ficar em adoração ao pé da montanha. E somente Moisés podia subir, acompanhado de Josué, que teve que esperar em meio caminho. E então quem entrou na nuvem foi Moisés. E Moisés então, em capítulo 33 de Êxodo, pediu ao Senhor uma coisa extraordinária. Ele disse: Senhor, permita que eu veja a tua glória. Ou seja, a tua luz, permita que eu veja a tua glória. E a narrativa é grande, não tenho tempo para ver toda essa narrativa. Mas o que aconteceu com Moisés? Quando Moisés desceu a montanha, o seu rosto também brilhava. A luz de Deus é mais do que apenas luz como nós entendemos, é algo que transforma. E nós sabemos que em Deus há luz resplandecente, há uma luz tão extraordinária. Aconteceu no Monte de Transfiguração, os discípulos acompanharam, Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus. E em Mateus 17 diz, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. E Pedro perdeu a calma, perdeu as estribeiras. Ele não sabia nem o que dizer. Ele disse: Senhor, é tão bom estarmos aqui, vamos levantar 3 tendas para vocês ficarem aqui. Ele não queria sair mais da sua presença, ele não queria que isso acabasse jamais. Ele tinha acompanhado Jesus, tinha visto Jesus andar sobre as águas, mas ele nunca pediu que Jesus repetisse isso, ele nunca pediu que Jesus continuasse a multiplicar pães e peixes, ele não pediu, ele acompanhou, mas nós não vemos nenhum pedido para perpetuar, mas a luz, ele queria ficar lá. Ele queria levantar um tabernáculo, ele queria um lugar de encontro, ele queria um lugar onde ele pudesse sempre voltar para ver aquilo que tinha acontecido quando o rosto de Jesus brilhou como o sol. Cristo não se transformou nesse momento, Cristo revelou quem Ele é. A vida de Cristo é a luz dos homens. E quem enxerga esta luz, quem tem este encontro real com Deus, nunca será o mesmo. 1 João 3, versículo 1, pode abrir. Primeira carta de João, fica bem no fim do Novo Testamento. Veja que coisa extraordinária que diz aqui. 1 João 3, versículo 1 diz:
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Só de vê-lo irá nos transformar. C.S. Lewis falou uma coisa, estou citando bastante C.S. Lewis hoje. C.S. Lewis falou uma coisa fantástica. Ele disse: se nós conseguíssemos ver uns aos outros como nós seremos um dia, que quando eu for para o céu, quando eu estiver na presença de Deus, eu vou ser transformado, você vai ser transformado. Se nós pudéssemos por um instante ver como será o nosso próximo na eternidade, a nossa tentação, segundo Lewis, nossa tentação seria de nos ajoelhar e adorar o nosso próximo. Por quê? Porque seremos transformados para sermos como Ele é. Os filhos de Deus. Olha, Romanos 8 diz que a própria natureza geme para ver o quê? Para ver a revelação dos filhos. Este mundo, o mundo natural, não o mundão, mas o mundo natural, anseia por ver quem nós realmente somos. A nossa vida hoje é escondida em Cristo. Quem nós somos é escondido em Cristo. Mas olhe, nós somos novas criaturas. Quem está em Cristo é nova criatura. É claro que hoje os nossos corpos, as nossas mentes sofrem o poder da morte. Nós vivemos numa terra imprópria para a vida humana. Esse é um lugar impróprio para a vida humana. Mas um dia haverá novos céus e nova terra. E então quem nós realmente somos será manifestado e as árvores vão bater palmas. Os montes vão irromper em música. Gente, sabemos que Jesus brilhou. Quando Ele veio, o mundo estava em trevas. E diz aqui que Jesus brilha no mundo e as trevas não derrotaram. Temos que entender que a luz não é apenas diferente das trevas. Luz e trevas são o oposto um do outro. São inimigos um do outro. Os dois inimigos não podem conviver no mesmo espaço. Não podem. Você não pode ter uma coalizão entre luz e trevas. Não existe como ter uma união entre luz e trevas. É por isso que o próprio jugo desigual é tão problemático, porque cria uma inimizade a uma dimensão espiritual. Algo dentro da pessoa está em conflito com outra pessoa. Pode ter exteriormente um afeto, um amor, uma paixão, mas a nível espiritual há um conflito. E é grave esse conflito. E quem vive nessa situação sabe no seu íntimo que é difícil. Por quê? Porque a luz no seu interior está em guerra com as trevas. E que essa pessoa que faz parte da sua vida precisa de Cristo. Seu coração anseia por isso, porque a luz dentro de você reconhece como a morte reside nas trevas. A Bíblia, 1 João 5, não precisa abrir, diz que o mundo está sob o poder do maligno. O mundo que vive em trevas, o mundo vive
na morte, porque todo mundo aqui morre. Eu desisti há muitos, eu fiquei muito fascinado por um tempo em ter aquários de água salgada. Eu mergulhei em Cabo Frio, trouxe conchas de Araruama, peguei água aqui da Barra da Tijuca para fazer aquários fui nas fábricas de aquários, eu não comprei isso em loja, eu fui na fábrica lá em São Cristóvão com aquele vidro, aí eu bolei, eu curti, eu li tudo, eu comprei um livro com todos os peixes marinhos que podiam ser cultivados em tanques de água salgada, eu fiz o estudo do balanço de pH, tinha que cultivar as algas tinham que ser verdes, porque se fossem vermelhas não estava equilibrado, tinha que botar um peixinho inicialmente, para que os detritos daquele peixe criassem assim comida para as algas, e cultivei, e por quê? Porque eu li em algum lugar que aquários ajudam a reduzir estresse. Só que cada dia eu chegava no aquário e eu tinha um peixinho flutuando morto em cima e eu disse, que estresse é esse? Não está reduzindo estresse coisa nenhuma, está me tirando a paz. Me dava dor no peito, eu ficava preocupado, ficava com dor de cabeça, disse, que coisa de estresse é esse? Eu estou aqui. E eu descobri, e uma coisa que ninguém fala, especialmente quem ganha dinheiro fazendo aquários, é que todo peixe que você colocar no aquário vai morrer, especialmente água salgada. Todos eles morrem. E morrem em pouquíssimo tempo, nunca crescem, a não ser que seja um aquário com engenheiros biólogos e marinhos e tal, e um daqueles aquários, né, enormes que a gente pode visitar, SeaWorld, você vai para SeaWorld, tudo bem, mas porque eles têm aqueles aquários enormes, peixes enormes, mas um aquário doméstico é um túmulo aquático. É um túmulo aquático. Você pode ter um cachorro que guardar um cachorro como animal doméstico não vai encurtar a sua vida, mas se você tirar um peixe do mar e colocar num aquário, você encurta a sua expectativa de vida dramaticamente. Dramaticamente. Por quê? Porque não é próprio para a vida. O aquário, por mais que você tente equilibrar tudo e comprar os filtros certos e colocar as conchas certas e o substrato direito, e fazer aquela coisa e botar iluminação e tal, vai matar tudo. E depois aparecem as doenças, aí você fica, apareceu um pereba no palhacinho, e apareceu um riscadinho no... Eu conhecia todos os nomes, até no latim, todos os nomes de todos os peixes, eu já esqueci disso há muito tempo, mas até que um dia eu comprei o aquário usado, não devia ter feito isso, eu comprei o aquário usado de 400 litros, eu coloquei na minha sala, e eu não sabia que aquários ressecam, mas eu enchi com água do mar, botei os peixinhos e tal, até que um dia eu cheguei no meu apartamento, quando abri a porta do elevador, tinha um rio de água salgada saindo da minha porta e até o poço do elevador. Eu entrei e o que tinha acontecido? O silicone tinha ressecado e toda a água tinha, os peixes estavam lá e eu... Aí eu parei e disse, quer saber, isso é loucura, chega, não mais. Eu me desfiz de tudo. E isto reduz estresse. Você sabe como reduzir estresse? Tem um aquário por algumas semanas e depois venda. Quando você vê, é que nem aquele, os dois irmãozinhos, Joãozinho, por que você fica batendo na cabeça com o martelo? Eu disse, porque quando eu paro é tão bom. Tem certas coisas que
Nós vivemos num mundo impróprio para a vida humana, regido por trevas, morte, violência, mentira. Tudo que a gente faz enferruja. O carro mais lindo, mais bacana, o Rolls Royce, vai virar sucata um dia. Tudo que a gente toca morre. Esse mundo é um mundo de morte, tudo morre. Tudo acaba, tudo enferruja. Mas a luz veio ao mundo, e esta luz é a vida de Cristo. Esta vida não acaba nunca, esta vida é eterna, esta vida ninguém tira. Mesmo com o nosso corpo envelhecendo e morrendo, algo dentro de nós se renova de glória em glória a cada dia. Isso que está em nós vai nos levando a um patamar cada dia maior, mais alto, mais próximo de Deus. E até pelo sofrimento a gente vai aprendendo a se desligar mais e mais do mundo. E esta luz nos consola, nos aquece. Eu não sei quantos tiveram essa experiência quando criança. Eu tinha medo de dormir sem uma luz. Eu pedia para os meus pais deixarem a porta entreaberta e a luz acesa no corredor. Alguém mais fez isso quando criança, além de mim? Eu fui o único. Eu não sei, sabe por quê? Instintivamente eu acho que toda criança tem medo do escuro. É um instinto humano, natural. O escuro é algo tenebroso. Crianças não têm medo da luz, têm medo do escuro. Só que, agora o texto é interessante. O texto levanta uma questão interessante. Porque as trevas, diz aqui em versículo 4, o que diz aqui? A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Veja só, houve uma resistência. Há um poder neste mundo que resiste à vida de Cristo, que resiste à luz de Deus, que rejeita a luz de Deus. Tentaram desviar Jesus da sua missão. Satanás o tentou no deserto. Tentaram prendê-lo antes da hora, mas não conseguiram. As trevas nunca vencerão a luz. Quando começamos a receber notícias da perseguição do Estado Islâmico aos cristãos na Síria, em outros países do Oriente Médio, vimos famílias e até cidades inteiras fugindo para o deserto. No Iraque, pessoas estavam sendo crucificadas em praça pública, crianças estavam sendo crucificadas em praça pública. Isto poucos meses atrás. Mas recentemente eu recebi uma notícia de que há milhares e milhares de muçulmanos se convertendo à fé cristã. Por quê? Porque eles estão comovidos pelo fato de que esses cristãos, mesmo sendo perseguidos, estão socorrendo outros muçulmanos, que também estão sendo perseguidos pelo Estado Islâmico, e os muçulmanos estão dizendo: peraí, vocês são nossos inimigos, como é que vocês nos socorrem? Há batalhas nas ruas, e quem sai da sua casa para pegar essas pessoas caídas no meio da rua são os cristãos. Está havendo um avivamento nunca visto antes. Na China, o regime comunista de Mao Tse-tung perseguiu, chacinou milhares de missionários. A igreja se tornou marginalizado pelo poder público. E eles tiveram, os poucos fiéis que tinham na China, tinham que se esconder em porões.
e não podem se reunir, e se forem descobertos, vão para a cadeia. E não são poucos que morrem na cadeia por causa da sua fé. Dizem que a maior igreja do mundo hoje é a chinesa. É a chinesa. Dezenas e dezenas, talvez centenas de milhões de chineses são cristãos. Como assim? Como assim? Sem direitos, sem o direito de culto ser preservado pela Constituição, que hoje os evangélicos acham uma grande fonte de esperança. Não, porque a Constituição vai nos proteger. Não vai proteger ninguém. Mas por mais que a igreja seja perseguida, a luz sempre vence. As trevas não vencem, não podem vencer. O Criador veio para os seus, e os seus não o receberam. Eu li uma história recentemente de um jovem, filho de um casal de fazendeiros muito pobres. Mas o filho tinha ido para uma escola, mostrado promessa, tinha cabeça, e os pais fizeram um grande sacrifício para financiar os seus estudos numa escola de primeira, numa universidade que lhe daria a certeza de uma boa colocação no mundo, pois ele tinha a inteligência para galgar muitos níveis de profissionais. E ele foi e não escrevia para os seus pais. Se ocupou com os seus amigos, até que um dia os pais decidiram fazer mais um sacrifício e conseguiram comprar uma passagem de ônibus até a universidade onde o filho estava. E ao chegarem lá, o filho estava sentado com os amigos na praça da universidade, seus amigos sofisticados e ricos. E quando os pais chegaram perto, maltrapilhos, muito simples, disseram: filho, viemos te visitar. Ele olhou ao redor, e os seus amigos que olharam para ele, olharam pensando que se tratava de mendigos. E perguntaram: e aí, quem são as pessoas? O filho disse: não sei, não conheço. Quantas vezes isso já não aconteceu? Quantos filhos que conseguiram oportunidades por causa dos sacrifícios dos seus pais, não, por sua vez, desprezaram os seus pais, uma vez que descobriram que eles podiam galgar um nível de vida que nunca seria disponível para eles. Deus amou o mundo de tal maneira que o seu Filho se despiu da sua glória. Ele nasceu um homem pobre. Quando apresentaram Jesus no templo, a sua oferta era de 2 rolinhas, 2 passarinhos, que pela lei levítica era a oferta mais pobre possível. Era reservado para os menos afortunados. Então, quando os pais trouxeram Jesus, eles vieram como pessoas pobres ao templo em Jerusalém. Ele veio para o mundo que ele criou, e o mundo não o recebeu. Rejeitou a sua luz, rejeitou a sua vida. E mais, tentou derrotá-lo, tentou apagá-lo. Tentaram ignorá-lo primeiro, depois tentaram
desacreditá-lo com perguntas, com questionamentos em público, mas ele confundiu os sábios. Até que finalmente disseram: o jeito é crucificar. O jeito é crucificar. O mundo ama as trevas. O mundo não quer a luz. O mundo foge do Logos, foge da lei. Eu não sei se você já teve essa experiência dirigindo o seu carro e de repente você nota que atrás de você está um carro de polícia. Para no sinal, abre o sinal, mais um quarteirão e o carro de polícia ainda está atrás de você. Quem não fica nervoso? E quando ele vira para ir para outra direção, você fica assim. Você suspira, né? Você respira profundo, né? Agora, se quebrar o carro, assim que aparece o carro de polícia, aí que ele é bem-vindo, né? Você está aí enguiçado ao lado da estrada, aparece o carro de polícia, aí você fica, graças a Deus chegou a polícia. Mas quando você está dirigindo, especialmente se você estiver transgredindo a velocidade, você imediatamente olha o odômetro para ver se você está andando direito, você faz as contas, espera aí, eu paguei o IPVA, você está em dia e tal, lembrei da minha carteira, você começa a checar tudo. O mundo não quer isso, o mundo não quer que as suas más obras sejam expostas, não quer ser revelado pelo que é, então o mundo rejeita a luz, quer permanecer nas trevas, e foi o que aconteceu. Ele veio, aquela criança nos braços de Maria veio, verdadeira vida, a vida estava nele, e essa vida, a luz dos homens. As trevas rejeitaram, mas nem todos, e nós vamos falar disso semana que vem. Oremos. Amado Deus e Pai, gratos somos pela Tua bondade, pelo Teu amor para conosco. A humildade do Senhor nos confunde. O amor e a vida da verdadeira luz nos conquistou. E nós Te bendizemos, nós Te louvamos. Estamos crescendo, pois a nossa percepção de Ti é que Tu és infinitamente maior do que imaginávamos. A Tua bondade infinitamente maior do que imaginávamos. Eterno, infinito, poderoso além da nossa imaginação. Glória a Ti, glória a Ti. Todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer. Aleluia. Aleluia.